Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Graça e paz a todos. Bem-vindos vocês aqui, bem-vindo vocês aí, eu aqui, unidos através do corpo de Cristo, para termos entendimento da mente de Cristo e vivermos em paz, reinando em vida e em perfeita vitória, livre das religiões, livre dessas malditas religiões que estão aí enganando as pessoas, com o intuito só de roubar e que não chegam a lugar nenhum e que é sempre a mesma coisa, ou seja, sem entendimento de nada e que não pregam o evangelho. Então, abençoado, falando em sistema evangélico, você lembra de quê? Você lembra logo de demônio, de Satanás, de diabo, de perder a salvação. Entendeu, abençoado? E que hoje nós vamos trazer uma mensagem aqui, como controlar esse Satanás, que não é o desse ladrão, como controlar o Satanás, o demônio e o diabo que está dentro de ti, e que nós vamos abrir aqui a Bíblia, muito embora para os religiosos não adianta, porque não servem ao Criador e sim à criatura, e não querem ativar a mente de Cristo e viver com entendimento. Então, abençoado, vamos abrir a Bíblia aqui, sem falar muito, porque já passou 2 minutos. Como controlar o teu diabo, o teu Satanás e o teu demônio que está dentro de você, que está dentro de mim, que não é o Satanás, nem o diabo, nem o demônio desses ladrão aí, que estão em cima desse santuário. E que, na verdade, tudo isso são eles. Não existe nada disso aí como ser espiritual, e sim como criatura, como homem, que é para bem e é para mal. E eles aí são tudo mal. Olha, começando aqui, presta atenção, para que você cresça na graça e no entendimento através desse culto racional, que não é pular no mistério, que não é aceitar Jesus, que não é ouvir mentira e que não é ter igreja, abençoado. 1 Tessalonicenses 4, eu vou ler do 4 até ao 12, lembrando que isso aqui não está falando conosco, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e que nós temos que ler somente para ter entendimento. Entendeu, abençoado? Para ter entendimento. Não é para praticar. Não é para pegar as leituras das cartas de Paulo e criar uma religião para roubar, como faz esses infelizes que estão aí fora. É para tu ter entendimento na mente de Cristo. 1 Tessalonicenses 4:4, olha, Paulo falando com eles lá, nós não existia. 1 Tessalonicenses 4:4, que cada um de vós quem? Os Tessalonicenses, abençoado. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, Paulo já inicia aqui, falando com os Tessalonicenses, falando sobre o corpo e a santificação e honra, né? Falando com eles lá, com os Tessalonicenses. E ele diz no 5, não com o desejo de lasciva, como os gentios que não conhecem a Deus. Se referindo aos gentios,
é, é, se, se referindo ao gentil não convertido, se referindo ao gentil, filho da perdição, e não falando com os filhos os vasos de honra. Entendeu, abençoado? Então, ele continua no 6 e diz: e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então, ele está se referindo aqui que a justiça pertence a Deus. A justiça que estaria para vir. Quando, Lira? No ano 70. A consumação de toda a escatologia. Entende, abençoado? E que somente ele estava aguardando. Nós não aguardamos. Mais uma vez. Somos depois do ano 70. Não vivemos essa situação, essa circunstância. Nós já nascemos com tudo. Isso é que é o entendimento do qual você tem quando você lê. Você não pode botar nada para o futuro, senão tu vai ficar esperando. Como esse teu desgraçado aí faz. Entendeu, abençoado? 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, Paulo está falando aqui, né, da carne e do espírito. Paulo está falando aqui do opositor, do Satanás, do acusador, do diabo. Está falando aqui dos demônios, que é o nosso estado de espírito. Entende? E que para que isso aconteça, você tem que combater tudo isso que está dentro de você, o diabo, o Satanás e os demônios, através do entendimento, através do Espírito abençoado, que já habita em você. Então, ele diz aqui no 7, olha, portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Você não pode, né, quando você faz o mal hoje, né, você não pode botar a culpa no diabo do pastor. Você não pode botar a culpa no Satanás do pastor, porque não existe. E você não pode também botar a culpa em Deus, porque Deus, ele nos preparou para que nós fizesse o bem. E quando você faz o mal, não tem nada a ver com Deus. Você tem que assumir. Entendeu, abençoado? É isso, abençoado. E não é tu fazer o mal e pedir perdão para Deus, abençoado. Deus não tem nada a ver com isso. Deus nos preparou de antemão para fazermos o bem. Ele criou obras de antemão para que nós andássemos nela, que vocês estão querendo fazer. 8. De sorte, quem rejeita estas coisas, essas coisas boas, do qual Paulo está falando, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, toda a vida que um pregador da graça de Deus em Cristo prega o ministério do Espírito, sem querer nada de ti, querendo te levar ao entendimento do Espírito Santo, e você rejeita, você não está rejeitando a mim. Entendeu, o Joãozinho? Entendeu, o Cícero doidão, maluco, não sabe de nada? Você rejeita a Deus. 1 Tessalonicenses 4:8, de sorte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. 9. No tocante ao amor fraterno, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, Paulo falando, não comigo, não contigo e não com Joãozinho. O Joãozinho não sabe de nada, está falando com eles lá. Porquanto vós mesmos estáis
por Deus instruído, que deveis amai-vos uns aos outros. Então, abençoado, os verdadeiros filhos de Deus, os eleitos de Deus, quando ele combate esse diabo, esse Satanás, esse demônio, antes de ofender alguém, ele pensa, abençoado. Ele pensa. E quando ele não consegue controlar esse diabo, esse Satanás e esse demônio que está dentro de nós, ele não vai fazer coisa boa, vai fazer coisa mal. Entendeu, abençoado? 16, ou 10. 1 Tessalonicenses 4:10. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmão, a progredirdes cada vez mais. Então, Paulo aqui, ele está exortando a eles, aos Tessalonicenses, e dizendo que eles deveriam viver instruído, que eles deviam viver no amor, amando uns aos outros, e que Paulo confessa que eles já estavam vivendo isso, mas que eles teriam que progredir mais. Como nós, abençoado? 11. E a diligenciar-de por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as suas próprias mãos, como vos ordenamos. 12. De modo que vos portei com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então, Paulo está falando aqui de não ficar criando doutrina como esses diabos que estão aí fora, para fazer o meio de vida, e com isso eles vivem roubando as pessoas descaradamente e vivem bem. Entende, abençoado? É isso que Paulo está falando. Então, dando continuidade aqui, olha, Mateus 15, 19 e 20, falando como tu controlar o teu demônio, o teu diabo e o teu Satanás, que não é o do pastor e que está dentro de nós. Mateus 15, 19 e 20, olha o que Jesus de Nazaré falou para os discípulos dele, dizendo onde é que nós achamos o demônio, o Satanás e o diabo. Entendeu, abençoado? E Lira dentro das igrejas do chamado pastor? Não, abençoado. Esse diabo deles aí não existe. Esse diabo deles aí é só para te roubar. O diabo e o Satanás e o demônio está dentro de nós, abençoado. Está dentro de nós. Está dentro de mim, está dentro de tu. E que você tem que aprender a viver com esse demônio, com esse diabo, com esse Satanás. Que é o homem, que tudo que é de ruim vem de dentro de homem. É o que Jesus de Nazaré falou, que era o próprio Deus e que ele não é mentiroso, pelo menos para nós, da graça. É só para vocês religiosos, vocês evangélicos. Mateus 15, 19, olha. Porque do coração procedem maus desígnios. Não é diabo, não é Satanás do pastor. Não é pombagira, abençoado. É de dentro de nós. Que vocês não querem aceitar isso. E vivem com medo de uma coisa que não existe. Rapaz, a situação do evangélico é triste demais da conta, senhor. Porque o cara vive com medo de um diabo que não existe, que está dentro dele, que é ele mesmo. O cara vive com medo de um Satanás que não existe, que é ele mesmo, que somos nós, o Satanás. O cara vive com medo de um demônio que o pastor inventou e que não existe e que está dentro dele, está dentro de nós, esse demônio, quando está ativado e que tem que ser controlado através do Espírito. E que esse controle que o teu pastor te engana, ô inteligente, não adianta de nada.
Ô abençoado, porque esse diabo está dentro de tu. E tu sai da tua igreja e quando chega em casa já vai bater na mulher, já trata o teu filho mal. Entendeu? Já reclama da mulher porque a mulher não fez miojo. Entendeu, abençoado? E briga todo dia com a família, abençoado, porque o demônio, o Satanás e o diabo tá dentro de tu. Olha, é Mateus 15:19. Porque do coração procede desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Abençoado, quando tu não tem esse teu diabo, esse teu Satanás, esse teu demônio é controlado através do Espírito Santo, tu está sujeito a fazer tudo isso aqui, ó. Tudo isso. E todo dia, só o que tem aí é esses cães que se dizem pastor, se prostituindo, roubando, matando. Todo dia sai, abençoado. Porque esse diabo e esse Satanás e esse demônio, que esse cão chamado pastor te apresentou, não existe. O diabo é ele, está dentro dele. E que nem ele tem controle, abençoado. Porque do coração procedem maus desígnios, olha, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Quem está falando isso aqui não é o Lira não, abençoado, eu só estou lendo. Quem falou isso daqui foi Deus. Jesus de Nazaré, a segunda manifestação, em carne. Não é trindade, Isabel católica. É só um. 20. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. A religião está se preocupando com isso, é comer pão, é comer suco, é pular no mistério, é roubar, é assaltar, é criar as sinagogas deles chamando de igreja, que são empresa com CNPJ e tudo, só para roubar, para se darem bem. É isso que esses cães estão preocupados. Eles não estão te preocupados em te pregar o que nós pregamos, abençoado. A verdade com a mente de Cristo. Continuando aqui, João 8:32. João 8:32, te pregando aqui, te ensinando como tu fazer para controlar o teu diabo, o teu Satanás, o teu demônio que está dentro de tu. Olha, João 8:32. Pastor lê isso aqui todo dia. E ele diz que a verdade é a mentira dele. João 8:32. E conhecereis a verdade. Ele falando lá com os discípulos dele. Não está falando comigo, não está falando contigo. Nós não existia. Ele não poderia falar conosco. E Lili, para que tu está lendo? Eu estou lendo, inteligente, para ter o entendimento. Não é para aplicar. Entendeu, abençoado? É para ter o entendimento que quando eu nasci, eu já nasci na graça. Essa verdade do qual ele está se referindo, está se referindo à graça de Deus em Cristo. E o que é conhecer a verdade para ele lá, para os judeus? Era a libertação da lei, a libertação do diabo, que era o acusador. Entendeu, abençoado? E quando foi que eles foram libertos? No entendimento, na graça de Deus. Quando tiveram o entendimento, o conhecimento. Quando veio a nova aliança, que não foi para mim nem para tu, foi só para eles, para os judeus. Nós não fizemos parte nem de segunda aliança e nem de primeira aliança, abençoado. Nós não precisamos de aliança. Quando nós nascemos, já nascemos com tudo. Quem precisou de aliança só foi os judeus. Porque a primeira eles anularam. E a segunda veio para pôr fim à primeira. E o gentio, Lira?
não foram incluídos na segunda aliança, não? Não foram. O gentio daquela geração, né? Porque depois do ano 70 não existe mais gentio. Nós nunca fomos gentio. Quando nós nascemos não existia mais judeu e nem existia mais gentio. Existia o quê? Um só em Cristo, nós, os Espíritos. Não tem mais povo, abençoado. O povo de Deus é Israel celestial. É o único povo abençoado. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê? Para eles lá, foi a libertação da lei de Moisés, do qual eles estavam submetidos, e que era o ministério de condenação e morte. E que Deus, ele cumpriu e pôs sim a lei. E com isso eles foram libertos. Eles foram libertos da escravidão. E nós, Lira, qual é a verdade que nós temos que conhecer? A graça, a mente de Cristo, o ministério do Espírito. E para nos libertar de quê, Lira? Dessa maldição que está aí fora, denominada de religião, da qual eu já me libertei. Eu não, fui liberto pelo Espírito Santo que já habita em mim. Entendeu, abençoado? Então, para que serve a graça de Deus, Lira? Para que serve o entendimento? Para você se libertar a tua metanoia, a tua mente do engano. Entendeu, abençoado? Da religião, que pega a Deus e reduz a nada, chama de mentiroso. 1 de Timóteo 4:8. Então, como é que eu devo controlar o meu diabo, o meu Satanás e o meu demônio? Andando no Espírito, abençoado. Andando no Espírito e vivendo só por fé. Entende? Não é viver por essa macumba que está aí fora. Aí tu tá com a carne ativada, abençoado. Que a única maneira de combater a carne é através do Espírito. Gálatas 5, 16 e 17. 1 de Timóteo 4:8, olha. Paulo falando aqui a Timóteo. Ele diz assim, ó. 1 de Timóteo. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Olha que maravilha. 1 de Timóteo 4:8. Olha, Paulo falando com Timóteo. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, a graça, para tudo é proveitosa. Então, a leitura da Bíblia, ela é proveitosa em tudo. Mas para quê? Não para aplicar, abençoado. Para o entendimento. Entende? Para a salvação da mente. E não a salvação para a vida eterna. Quando nós nascemos, já nascemos salvos. Porque somos depois. Somos depois do Tetelestai. Somos depois da escatologia consumada. E isso daqui para que é? Para o controle da nossa mente. Para o entendimento. Para você saber que se você viver com teu daimon, com teu demônio, com teu Satanás e com teu diabo ativado, você está propício a fazer o mal. Entendeu, abençoado? Isso é o motivo pelo qual nós devemos andar no Espírito, para que não façamos o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, você está propício a fazer uma coisa que não é do teu querer. E é do querer de quem, Lira? Da carne, do diabo, do Satanás, do demônio que está dentro de nós, abençoado. Que eu acabei de ler para vocês. Mateus 15, 19 e 20. Até matar, tá, abençoado? Até matar.
que é o que está dentro de nós. A vontade de matar está dentro de nós. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Paulo falando com eles lá, dizendo que a graça de Deus em Cristo é fiel e que é digna de inteira aceitação. Entendeu, pessoal? E que isso serve para nós também. Provérbio. Aliás, eu vou ler aqui para vocês Tito, capítulo 2, 11 e 12. Olha, 2, 11 e 12. Aqui na Bíblia, onde você abrir com a mente de Cristo, abençoado, é maravilhoso. Olha, Tito 2, 11 e 12. Tito 1, 11 e 12, ó. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deixa eu te explicar, né? Porque, abençoado, olha, a Bíblia você precisa ler com a mente de Cristo, porque senão você pega a Bíblia e cria uma religião e com o intuito somente de enganar as pessoas. E esse dom, esse dom espiritual, não é nosso, é dado por Deus. Porque se o teu pastor pegar e ler isso aqui, olha, Tito 2,11, ó. Paulo não está falando comigo e nem contigo, tá? Isso aqui era antes do ano 70. O Brasil foi descoberto em 1500. Então, Paulo está escrevendo a Tito e está admoestando Tito. E está dizendo para ele, ó, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse todos os homens do qual Paulo está se referindo não é toda a humanidade, abençoado. Esse todos os homens são todos os eleitos. Entendeu? 12. Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, não o século de hoje, e não o século que Paulo está se referindo, é o presente século, o século dele, que ele estava vivendo, abençoado. O primeiro século da era cristã. No presente século, sensata, justa e piedosa. Então, ele está falando, explicando para ele lá para Tito, né? Dizendo que a graça de Deus revelada a ele, ela veio salvadora aos eleitos e que a graça de Deus, ela nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, se referindo à carne, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que? Viver a graça. Entendeu, abençoado? Provérbio. Olha, vou passar aqui para o Antigo Pacto, tá? Vou passar aqui para o Antigo Pacto ainda. Te explicando, né? Abrindo a Bíblia inteira. Coisa que o teu cão não faz, ele só vai pular, gritar e mentir. Olha, Provérbio 4, do 23 ao 27, ó. Olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Qual é o coração que ele se refere aqui? Esse coração não é o coração, como eu já falei para vocês. Esse coração da Bíblia é a mente, abençoado. É o entendimento. Então, o profeta está dizendo, olha,
sobre tudo que se deve guardar, guarda o entendimento, porque dele, do entendimento, procede a fonte da vida. 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Falando de quê? Dos maus desígnios que está dentro de nós. Entende, abençoado? Olha, desvia de ti a falsidade da boca. E afasta de ti a perversidade dos lábios. Palavras, pensamentos e atitudes. Que sai da onde? Sai de dentro do homem, abençoado. Você nunca vê um diabo, um satanás e um demônio, né? Ele não se manifesta onde não tem gente. Entende? Você vê aí um monte de animal, jumento, cavalo, burro, tu nunca viu esse diabo se manifestar neles. E se manifesta onde? Onde tem gente. Só onde tem gente, abençoado. Os maus desígnios. E que esse cão aí chamado pastor, que era para pregar isso daqui e levar as pessoas do entendimento, ele pegou isso daqui e criou e leu tudo literal e criou um sistema religioso para te roubar. E criou um diabo, um satanás e um demônio espiritual que não existe, que isso é um afronto contra Deus, entendeu, abençoado? E ele não prega que o satanás, o demônio e o diabo é ele mesmo e que está dentro de nós. Esse demônio, esse diabo, esse satanás, que é a nossa carne, abençoado. 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. 26. Pondera a vereda de teus pés. Pondera a vereda de teus pés, os passos, né? E todos os teus caminhos sejam retos. Então você tem que observar e ver tudo aquilo que tu vai fazer e ver se tu está fazendo direito. Porque o que está dentro do homem é só coisa ruim, abençoado. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, da carne ativada. Entendeu, abençoado? Dos pensamentos, da mente ativada para o mal. O estado de espírito, o demônio. Então, né? O diabo, o satanás e o demônio, né? Somos nós mesmos, abençoado. Nós mesmos, que isso para vocês é uma loucura. Mas nós estamos aqui para pregar a verdade, abençoado. Se você vai crer ou que não vai, é problema seu. Uma coisa eu te digo, o eleito de Deus, não sei se pode ser hoje ou não sei quando, mas ele vai entender, abençoado, que esse entendimento não é nosso, esse entendimento é de Deus. O que eu vos prego não é entendimento meu, abençoado. Olha, 1 Pedro 5, 6 a 10, 33 minutos. Olha, 1 Pedro 5, 6 a 10. Olha. 1 Pedro 5, 6 a 10. Preste atenção. Preste atenção. Onde é que está o teu diabo, o teu satanás e o teu demônio, tá? Rogo, Pedro falando aos judeus, Pedro falando aos judeus da geração dele, de Pedro, né? Do qual eles viveram. E nós temos que ler para ter o entendimento. E que esse entendimento já está escrito, não em tábua de pedra, mas no nosso espírito, abençoado. 1 Pedro 5, 6. Olha, humilhai-vos, portanto,
humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, Deus, em tempo oportuno, vos exalte. Então, Pedro estava antes do ano 70, eles estavam aguardando a volta do Filho do Homem para a consumação de Mateus 24, 34, de Daniel 9, 24, para a queda do templo e para o total para a total consumação da primeira aliança, para o fim da lei. Entende, abençoado? E para a salvação dele, dos espíritos. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, que já estava breve, vos exalte. 7. Lançando sobre ele, olha, lançando sobre ele quem? Sobre Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, Pedro está falando aqui de quê? De ansiedade. E a ansiedade está onde? Está dentro de nós, abençoado. Está dentro de nós. A ansiedade está dentro de nós. É o estado de espírito, é psicológico, abençoado. Ansiedade. Então, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vós quem? Deles. E hoje ele cuida de nós? Claro, abençoado. Claro, ele já cuidou de nós. E nós estamos aqui como embaixador de Cristo. E ele já determinou todas as coisas com relação a nós. Inclusive o tempo em que nós vamos passar aqui nessa terra. Nós quem, Lira? Os espíritos. E sucessivamente o homem, né, abençoado? Que o corpo não vive sem o espírito. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 8. Olha, sede sóbrios e vigilantes. Paulo está dizendo, olha, vocês bebam o vinhozinho de vocês aí, mas vocês bebam com moderação, vocês não vão ficar embriagados. Porque senão o teu diabo, o teu satanás, o teu demônio vai se ativar mais ainda, e tu vai dizer que é fazendeiro, tu vai dizer que quer pegar a mulher do vizinho, entendeu, abençoado? Tu vai dizer que é dono da Rede Globo sem ser, e assim sucessivamente. Então, ele diz aqui, sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário. Quem é o diabo, vosso adversário, do qual Pedro está se referindo? E ele diz que esse diabo anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Quem é? A tua carne, abençoado. A tua carne, abençoada, que é o diabo, que é o satanás, que é o demônio. O teu diabo é que está ao teu derredor, e para onde tu vai, tu tem que levar esse teu diabo, abençoado. E se tu não souber controlar esse teu diabo através do Espírito, tu faz coisas que depois tu vai dizer, como é que eu fiz isso? Entendeu, abençoado? Então Pedro está dizendo para que eles sejam sóbrios, e dizendo que o diabo, o adversário deles e nosso, né, ainda anda ao nosso derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar a carne. Então, 1 Pedro 6,10, né? Então a graça, né? A graça, ela nos liberta de tudo isso. E eles foram libertos da lei, né? E nós fomos libertos, nós falando por mim e todos os outros que já foram libertos da maldita religião que está aí,
do qual nós o chamamos de sistema, estamos libertos, abençoado. Segundo de Coríntios 10:5. Olha, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a graça, ela nos leva a todo conhecimento e entendimento e nos faz ficar contra tudo aquilo que se levanta contra Deus, ou seja, a religião. 1 de Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação, que não fosse humana. Então toda a tentação do homem, né? Toda a tentação do homem é humana, abençoado. E é o que? O diabo, o Satanás, o demônio que está dentro de nós. Os maus desígnios. Está aqui, olha. 1 de Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação de Jesus. A tentação de Jesus foi da natureza humana, abençoado, que ele veio para isso. Não tem nada a ver com o diabo espiritual desses malfeitores que estão aí fora, chamado de pastor. Olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Paulo falando aos Coríntios. E eu falando com vocês, dizendo que Deus, ele nos livra desse diabo, desse Satanás, através de quê? De viver no Espírito, abençoado. Gálatas 5, 16 e 17. Filipenses, Tiago 1, 7 e 8. Abrindo a Bíblia inteira aqui, mostrando para vocês, né? Olha. Vou abrir aqui só mais uns capítulos, já está com 43 minutos. Eu não gosto de vídeo muito grande, mas também não gosto de não passar a mensagem completa. Olha, Tiago 1, 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimos, dobre, inconstante em todos os seus... deixa eu ver aqui. Tiago 1, 7. Tiago 1, 7 e 8. Ó. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e constantemente em todos os seus caminhos. Eu vou ler para vocês aqui para findar, tá? Romanos 12. Romanos 12, 3 e 4. Para encerrar aqui, para não ficar longo. Olha, Romanos 12, 3 e 4.
Porque pela graça que me foi dada, Paulo falando com os romanos, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então ele está dizendo aqui para você não ser pretensioso, né? E dizer que sabe tudo e que na verdade não sabe nada. Falando do Cícero. 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Entendeu, abençoado? Então, olha, eu vou parar por aqui, dizendo para vocês que o que está dentro do homem, que o teu pastor diz que é espiritual, e que eu já mostrei para vocês que está dentro do homem, a ira, o ódio, a inveja. Isso é o teu demônio ativado, abençoado. Isso é o teu demônio sem controle. Entende? E essa ira você pode até matar. Esse ódio, entende? Então, olha, então, o que é o diabo, o que é o demônio, o que é o Satanás? É a nossa disposição humana, abençoado. A nossa disposição humana. Tudo isso está dentro de nós e que se você não controlar, se você não tem controle sobre isso através do Espírito, não é indo para a tua igreja, não é fazendo campanha, não é pegando envelope, não é passando por uma porta, isso aí é macumba. Entendeu, abençoado? É andar no Espírito e jamais satisfareis a vontade do teu diabo, do teu Satanás, do teu demônio, que é você mesmo, que é a tua carne. Então, dito estas coisas, vou parando por aqui, 47 minutos já, pedindo que você compartilhe a mensagem, se inscreve no canal, dá o like, e graça e paz.